Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex, aqui da equipe do CPV Vestibulares, sou professor de atualidades. Bem, a nossa prova aí de humanidades, né, ela foi constituída por 4 questões de atualidades. Nas últimas provas eram 5 questões e essas 4 abordaram assuntos relacionados, primeiro, ao vazamento de petróleo no Golfo do México, a crise financeira mundial, né, a partir de 2008 e as consequências e as medidas adotadas para, né, amenizar os efeitos da mesma, as mudanças no novo censo demográfico, no atual censo demográfico aqui no Brasil, e uma 4ª questão ainda sobre a situação política e econômica atual na Colômbia. Bem, vamos então a essas questões. A questão número 51, relacionada ao vazamento de petróleo no Golfo do México. Foi apresentado um texto, tá, onde é feita a seguinte afirmação, que o presidente Obama, num depoimento, num pronunciamento à nação, ele analisa as possíveis consequências desse vazamento e ele aponta para uma mudança na política energética no país, dando prioridade, vamos dizer assim, às fontes de energia renováveis, né, ou limpas. E em cima disso, a banca cobra. Qual seria, então, um possível reflexo para a economia brasileira? Bem, facilmente o aluno vai perceber que se os Estados Unidos mudam a sua política energética, priorizando uma tecnologia mais limpa, ou fontes limpas ou renováveis, a economia brasileira seria afetada, pois poderíamos ter, então, um aumento da demanda do etanol brasileiro. Então, acho que sem problemas você chegaria na alternativa B, ok? A questão de número 56 é uma questão relacionada à crise financeira mundial. Eles perguntam uma das consequências dessa crise. E poderíamos dizer que as medidas que foram adotadas nos 2 últimos anos, as reuniões do G20, né, discutiram muitos pontos. E tanto nas cúpulas do G20 do ano passado, mas em reuniões recentes, ficou claro a necessidade de uma reformulação no sistema bancário. E as últimas definições ocorreram num encontro recente conhecido como Basileia III. Então, facilmente também, até por eliminação nas outras alternativas, o aluno também chegaria na alternativa B, ok? A questão de número 59, tá, é uma questão relacionada ao IBGE ou ao censo demográfico que está sendo realizado no país agora. E eles perguntam de uma maneira simples quais são as novas mudanças nesse censo. Bem, perante as alternativas, o aluno deveria lembrar quais são dados estatísticos que aparecem nos censos anteriores e qual seria um novo dado. Facilmente o aluno chegaria na alternativa A, tá? Que ressalta a estatística referente à união entre pessoas do mesmo sexo. Uma questão simples e sem problemas. E a última questão de atualidades, a questão de número 60, ela aborda a situação política e econômica da Colômbia. Foi apresentado um texto, né, e nesse texto nós temos uma explicação da expansão da mineração na Colômbia, e essa expansão é relacionada com o Plano Colômbia, que seria o plano, né, imposto pelos Estados Unidos, ou acordado, melhor dizendo, com os Estados Unidos, né, há alguns anos. E, segundo o texto, esse plano Colômbia ele favorece, né, a expansão dos interesses das grandes mineradoras, principalmente as multinacionais do setor. Bem, em cima desse texto eram apresentadas 4 afirmativas. E, por interpretação, né, baseando-se no texto, vocês chegariam à conclusão que as 4 afirmações são corretas.
A única ressalva, talvez, é na frase 2, onde eles colocam a seguinte frase: a implementação do Plano Colômbia, acordado com os Estados Unidos em 99, foi acordado em 99 e implantado em 2000. Provocou deslocamentos em massa das populações indígenas. Talvez você poderia ficar na dúvida em relação ao termo em massa. Mas mesmo assim o texto deixa claro que houve deslocamento. Então as 4 afirmações nesse sentido seriam corretas, ok? Alternativa E. Bem, essas foram as 4 questões, tá? E os comentários ou a crítica que a gente pode fazer a essa prova apesar de serem questões que você pode considerar como interessantes, infelizmente essas questões não abordaram os principais assuntos de destaque na mídia, né, os grandes assuntos do semestre, ok? Então essa é a única ressalva. Por exemplo, nessa questão da Colômbia, acho que teríamos outros pontos mais polêmicos, mais importantes até, para serem cobrados aí dos alunos, né, que estão prestando um vestibular. Ok? Então, mas de maneira geral, né, uma prova que eu acredito que vocês não tiveram, né, dificuldade, né, mesmo que de repente esses assuntos eram detalhes, com as nossas aulas eu acho que vocês teriam plenas condições de alcançar um sucesso, e esse é o meu desejo e toda a equipe aqui de Geografia, né, de História, de Humanidades aqui do curso. Ok? Então, essas foram as questões, foram os comentários, tá? E até a próxima.